Pessoal, continuando o conteúdo aí, vamos falar sobre pirâmide agora. Então, a pirâmide é esse tipo de sólido geométrico, né? Então, a gente tem a base aqui, né? Que pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono, um retângulo, né? E a gente tem um ponto aqui para o qual a gente tem essas arestas e aí a gente constitui a pirâmide. Geralmente, o nome é dado para a pirâmide de acordo com a base. Então é a pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular e por aí vai, certo? Algumas coisas que são importantes, né? O volume de uma pirâmide ele é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Sendo que essa área da base vai variar de pirâmide para pirâmide. Então a pirâmide que tem a base como quadrado, você calcula a área do quadrado, multiplica pela altura e 1/3 desse valor vai ser o volume, né? Então tá aqui, ó. Aqui é um triângulo, aqui é um hexágono, é uma pirâmide hexagonal, aqui é um quadrado, é uma pirâmide quadrangular. Então, essa base é que vai determinar a característica da pirâmide, né? Sendo que o volume dela sempre vai ser calculado a partir dessa área da base vezes a altura multiplicado por 1/3. Outra coisa importante que você pode observar é que a área lateral de uma pirâmide sempre vai ser formada por triângulos, né? E a quantidade de triângulos depende da quantidade de lados que a base tem. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, a base é um triângulo, ó. Então, como esse triângulo tem 3 lados, lateralmente você vai ter 3 triângulos. Olha só, a base dessa segunda é um hexágono, então tem 6 lados aqui embaixo. Cada lado desse é correspondente a um dos triângulos que a gente tem aqui na parte lateral, ó. Então, a parte lateral dessa pirâmide ela tem 6 triângulos, né? Olha essa outra pirâmide, ela é uma pirâmide quadrangular, ou seja, a sua base é um quadrado aqui, ó. Tem 4 lados, quer dizer que a parte lateral dela vai ser formada por 4 triângulos, né? Então, toda vez que a gente for calcular a área lateral de pirâmide, o cálculo da área lateral vai estar associado à quantidade de triângulos que se tem, beleza? Vamos fazer alguns exemplos aí, ó. Uma pirâmide reta de 10 centímetros de altura possui uma base formada por um triângulo retângulo, né? Sabendo que a base, né, tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros, vamos determinar o volume dessa pirâmide. A ideia aqui, uma primeira coisa que eu queria falar nesse exercício, é a ideia de pirâmide reta. Se a gente pegar toda essa parte de geometria espacial que a gente está trabalhando, você sempre vai ter a possibilidade de ter o sólido reto ou oblíquo, né? Então é só uma questão de posição aí, né? Então a questão da pirâmide reta é só para falar que a altura, quando se trabalha com a altura, né, ela é basicamente a distância entre o ponto de cima da pirâmide e o centro da base, certo? Ela não tá encurvada, não. Então, olha só aqui, ó, coloquei aqui o desenho. Então, isso aqui é o que a gente chama de pirâmide reta e isso aqui é o que a gente chama de pirâmide oblíqua, né? O vértice, que é esse ponto aqui de cima, se ele está no mesmo rumo do centro aqui da base, ela é dita pirâmide reta. E aí, se você pegar o centro aqui da base e juntar com esse ponto aqui em cima, você tem a altura da pirâmide. Quando se tem uma pirâmide oblíqua, né, a altura vai ser a distância desse ponto até o plano que contém a base, né? Imagine que essa base aqui está no chão. Então, a altura vai ser a distância desse ponto até o chão. Então, não necessariamente até o centro da figura da base. Então, sempre vai ter que ser especificado. De forma geral, os exercícios tratam da pirâmide reta, né? Assim como do cilindro reto e por aí vai. Mas pode acontecer de aparecer alguma coisa relativa a uma pirâmide oblíqua, mas a diferença entre as duas é essa. A ideia de pirâmide reta é que o vértice dela está no rumo aqui do centro da base, beleza? Então vamos voltar para o exercício aqui, ó. Então a gente tem a pirâmide reta, né? E a gente quer calcular o volume dela. E a gente sabe que o volume de uma pirâmide sempre vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, nesse caso aqui, ela está associada ao triângulo retângulo de catetos 6 e 8, porque o exercício me disse isso, ó. A pirâmide possui uma base formada por um triângulo retângulo. Então, isso aqui é a base da pirâmide, certo? E eu sei que o cateto mede 6 e o outro mede 8.
né? Para calcular então a área da base, basta fazer, como se trata de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então, triângulo retângulo, um cateto pode ser visto como base e o outro pode ser visto como altura. Então, isso aqui vai gerar o valor da área da base. Se você fizer essa conta, vai dar 24 centímetros quadrados, né? Porque trata-se de uma área. E aí eu vou vir aqui na fórmula do volume, vou trocar a área da base pelo valor que eu encontrei, vou trocar a altura pelo valor que foi dado aqui, sempre com cuidado de trabalhar nas mesmas unidades de medida, né? Centímetro, centímetro, centímetro. Fazendo a multiplicação, a gente tem um total de 80 centímetros cúbicos. Fica atento à questão também dessa unidade de medida aqui, ó, né? Quando se trata de volume, centímetros cúbicos. Trata-se de área, centímetro quadrado. E aí a gente tem essa diferença aí, beleza?